obrigado mais uma vez por ser convidado para participar do encontro de implantados. Isso é um evento lindo por si. Esse é o nosso espírito, o Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia. A gente criou o Centro de Reabilitação da Audição do Equilíbrio da Fala para poder permitir que as pessoas que nascessem com algum grau de deficiência auditiva tivessem a oportunidade de desenvolver as suas vidas em plenitude. Fui convidado para falar sobre perda auditiva. Bem, é importante que a gente entenda que a perda auditiva, de longe, é a doença que mais compromete a nossa população. De todos os defeitos congênitos, de todas as doenças e defeitos congênitos, a perda auditiva é a doença mais comum. E pasmem, as pessoas, elas têm dificuldade de ter o diagnóstico da perda auditiva e muitas vezes é pior, não tem o apoio da família, dos profissionais para serem reabilitados e poderem gozar de saúde plena. O aparelho auditivo, ele foi projetado para que sejamos capazes de ter uma audição normal. E hoje existe tecnologia disponível. Então, por que não voltar a ouvir? Para vocês terem noção, o teste do pezinho, ele é instituído como lei em nosso país há mais de 30 anos. Vejam a frequência das doenças como fenilcetonúria frente à perda auditiva e é estarrecedor porque o teste da orelhinha foi declarado, promulgada a lei do teste da orelhinha há menos de 5 anos. Então isso é triste. Isso demonstra como nosso país lida com a perda auditiva. O que vocês acham? Esse bebê lindo, esses dois bebês lindos, qual desses bebês tem deficiência auditiva? É possível você predizer quem tem perda auditiva? Existem fatores predisponentes. Porém, dos fatores predisponentes que chamamos de fatores de risco, metade da população não tem qualquer fator de risco, ou seja, devemos ter o cuidado com todos os bebês que nascem. Aqueles com fator de risco e aqueles que também não têm fator de risco. Os programas de triagem auditiva neonatal no Brasil, pasmem, há 30 anos atrás existia um programa de triagem auditiva neonatal em nosso país. Há 15 anos atrás é que começou de fato um incentivo do governo federal em termos de abordar e diagnosticar precocemente o paciente portador de perda auditiva. E foi quando a gente teve o lançamento de vários programas de triagem auditiva neonatal, abrangendo praticamente quase todos os estados. Hoje a gente tem um programa de triagem auditiva neonatal em todos os nossos estados, porque a partir de então a gente começou a ter uma lei que obrigasse isso. É fundamental que tenhamos um programa de triagem auditiva neonatal funcionante. E por que isso é tão importante? Porque quanto antes aquele paciente portador de perda auditiva é submetido à reabilitação, ele volta a ouvir, isso fornece para aquele paciente um prognóstico melhor, uma melhor capacidade de audição e de linguagem. Então, vejam, por exemplo, esses estudos em que perda auditiva na infância. A gente vê o índice de expressão de linguagem de crianças com deficiência auditiva identificada antes e após os 6 meses de vida. Todas as crianças que foram diagnosticadas com perda de audição antes dos 6 meses tiveram o desempenho de linguagem superior quando comparados com as crianças que tiveram um diagnóstico tardio,
um outro gráfico em relação ao tamanho do vocabulário. Tamanho do vocabulário de crianças com perda auditiva identificada antes e após os 6 meses de vida. Quando a criança era diagnosticada antes dos 6 meses, o tamanho do vocabulário era bem superior daquela criança que foi tardiamente diagnosticada como portadora de perda auditiva. Daí a importância do diagnóstico precoce. Daí, estávamos falando com o Marcelo agora há pouco, daí a importância da conscientização do paciente, dos familiares, dos médicos, pediatras, clínicos, até ortopedistas. Conscientização do governo, dos gestores municipais, estaduais. O diagnóstico precoce é fundamental para poder oferecer uma melhor qualidade da reabilitação auditiva. Esse é um outro estudo que comprovou o papel da estimulação no desenvolvimento. Aquelas crianças que eram diagnosticadas precocemente e tinham a oportunidade de voltar a ouvir através de um aparelho auditivo ou do implante coclear, elas apresentavam o desenvolvimento da cóclea compatível com o desenvolvimento do cérebro. Ou seja, o cérebro ele acompanhava o desenvolvimento normal, incluindo quando comparamos com crianças que nasceram com audição perfeita. Enquanto que, se o diagnóstico é tardio, ou seja, existe uma falha no desenvolvimento coclear e uma falha no diagnóstico e na reabilitação, o desenvolvimento do cérebro, do córtex auditivo no cérebro, também é prejudicado. Ou seja, comprovando a importância do diagnóstico precoce e da reabilitação precoce. Pior ainda é aquela criança que tem o diagnóstico de perda auditiva e muitas vezes falta consciência, compaixão dos pais ou gestores para que conduzam a criança à adequada reabilitação o quanto antes. Então, por favor, a mensagem que tem que ficar para todos é que o aparelho auditivo, ele foi criado por Deus, assim acredito, para funcionar em plenitude. Então, diagnosticada a perda auditiva, reabilita. Vamos reabilitar nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos pacientes, os nossos conhecidos. Vamos auxiliá-los, vamos conduzi-los à reabilitação auditiva. Feio não é usar um aparelho de amplificação sonora individual. Feio é você ter o conhecimento e não fazer o necessário para gozar de uma vida e saúde plena. Não há nada, falamos agora há pouco, estava falando com você, não há nada mais confortante do que você saber que você pode ajudar a oferecer para o seu paciente a saúde plena. Então não há nada mais confortante, mais feliz do que ver uma pessoa gozando de uma vida plena, poder desenvolver todo o seu potencial. Não podemos deixar que fique nenhuma dúvida em relação à importância do diagnóstico precoce. Em relação à importância, se necessário, da estimulação bilateral com o aparelho de amplificação sonora individual. E também, se necessário, estimulação bilateral com implante coclear. Isso é o que há de mais moderno e o que há de mais atual, em falando-se em plenitude de reabilitação auditiva. E o nosso centro de implante coclear, eu queria falar um pouquinho sobre a história do Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, o centro de implante coclear. Ele nasceu por isso,
porque a gente entendia que Brasília precisava de oferecer isso para os nossos pacientes que até então vinham buscando reabilitação em outros estados, e o nosso centro de implante coclear foi então criado. Eu acredito muito em Deus, e eu creio que nada acontece sem a tutela dele, sem que Deus assim permita. Eu queria citar a Bíblia, e queria citar o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E em Provérbios: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, creio que naquele momento estava sendo criado uma sementinha. Era o nosso centro de implante coclear aqui em Brasília. Isso foi em junho de 2007. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17:8 também é uma passagem bíblica. Porque eu creio que quando quando o projeto também vem de Deus, isso serve para gerar o bem, e o bem para todos. E foi para isso que o nosso centro de reabilitação da audição, do equilíbrio da fala foi criado, para ser uma instituição que possa oferecer o conforto, o caminho adequado para quem decidir reabilitar a sua audição. Estaremos lá por isso. Então, o Instituto Brasiliense decidiu criar o Centro de Reabilitação. Para isso, tivemos que criar um centro de diagnóstico com eletrofisiologia coclear e vestibular e imagem de tomografia. Os nossos centros de reabilitação, contando com fonoaudiólogos e fisioterapeutas, eu diria que as nossas fonoaudiólogas, a Fernanda e a Carol, elas estão desde sempre. E elas são praticamente a base de sustentação do nosso centro de reabilitação. Quem foram os nossos primeiros pacientes implantados há muitos anos atrás sabem como elas estiveram presentes desde o início, desde o começo. Queria agradecer em público a vocês, meninas. Levanta, por favor, Carol e Fernanda. Pacientes com perda auditiva. E eu tenho certeza, como é a minha vida, é a vida delas. Muito obrigado por tudo. E então o nosso centro de implante coclear tomou forma. Hoje nosso centro de implante coclear ele está presente em outros estados. Realizamos cirurgias em Uberlândia, estamos da mesma forma como outros centros mais antigos plantaram a semente aqui, nos ajudaram. A gente está fazendo isso em outras cidades. Estamos em Cuiabá, Goiânia. Então temos mais de dezenas de pacientes implantados em mais de outros 3 estados. Hoje temos muito orgulho em dizer que nosso centro de implante coclear é o maior centro privado de implante coclear do Centro-Oeste. Temos mais de 100 pacientes implantados e o principal não são números, felicidade, sorrisos. É isso que mais importa para a gente. Felicidade, o quanto de alegria e de amor a gente pôde proporcionar na vida dos nossos pacientes. Isso é o que importa. E agora, esse ano, a gente inclui outras especialidades, como neurologia, geneticista, psicologia, pedagogia e nutrição. Nosso Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia, ele não tem como continuar crescendo e evoluindo com qualidade se não estiver baseado em medicina baseada em evidência. Precisamos fazer pesquisa científica. Não podemos nos basear apenas no que eu acho, no que você acha. A gente tem que fazer estudos científicos.
para comprovar se realmente esse é o melhor para a vida dos nossos pacientes, o Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, a partir do ano passado, é o detentor do International Tinnitus Journal. É um jornal de mais de 25 anos, editado pela Universidade Estadual de Nova York, e hoje o gestor do International Tinnitus Journal é o Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia. Então nós temos na nossa instituição um órgão de divulgação das nossas pesquisas científicas para o planeta inteiro. Se um russo ou um japonês quiser ler os nossos resultados, eles vão ter essa oportunidade, porque é uma revista indexada na livraria do Congresso norte-americano. Queria oferecer para vocês o website da clínica. Por favor, ajudem-nos a construir um centro de reabilitação cada vez mais adequado para vocês. Então, estamos abertos a críticas, precisamos recebê-las para que consigamos melhorar. E eu estou acabando, e eu, mais uma vez, queria agradecer a Deus, porque foi Deus quem permitiu que o nosso centro de reabilitação começasse, foi Deus quem permitiu que o nosso centro de reabilitação se desenvolvesse, e hoje ele apresenta uma estrutura um pouco mais adequada. Queria agradecer as instituições que sempre nos ajudaram, Universidade de Brasília, Harvard Medical School, o MIT, que é a Massachusetts Institute of Technology, são praticamente todos os nossos, boa parte dos nossos alunos de pós-graduação desenvolvem pesquisas em conjunto com as universidades, e com a Universidade da Harvard Medical School. Queria fazer uma homenagem especial ao meu orientador. Ele faleceu aos 50 anos de idade. Ele era uma pessoa brilhante, foi meu orientador de doutorado. Eu não podia deixar de agradecer ao CEAL. No último encontro de implantados que fizemos no final do ano, fizemos uma homenagem especial a Ângela e o padre Giuseppe. Eles são maravilhosos. O CEAL é uma bênção, foi uma bênção para o Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, e eu não posso deixar de honrar a pessoas tão dignas quanto o padre Giuseppe e a Ângela, que criaram, antes do Instituto Brasileiro de Otorrino, o CEAL já existia, e o CEAL já tinha esse sonho também, e tenho certeza que foi Deus quem fez com que o CEAL existisse. Então, eles são maravilhosos. A todas as nossas fonoaudiólogas, que sempre participaram do nosso Instituto Brasileiro de Otorrino, a nossa psicóloga Luciana, que agora também está no Instituto Brasileiro de Otorrino, a Michele, a Cris, todos, aqui a Marina, a Tayana, Fernanda Escondida, que a Maíra também está de volta, está no Instituto, a Carol está aqui, a Maristela está aqui. Muito obrigado. É uma homenagem também que eu presto ao CEAL. E não posso deixar de fazer agradecimentos aos nossos alunos de pós-graduação. Graças a Deus, já praticamente não cabe mais no slide nossos alunos de mestrado e doutorado, que o Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia está formando. Boa parte são fonoaudiólogos, como mestrado, como a Fernanda e a Carol, que se capacitam cada vez mais para oferecer um atendimento de melhor qualidade para o paciente com perda auditiva. Então, temos muitos dos nossos alunos de doutorado, eles fazem o doutorado nos Estados Unidos, e eles são a razão de eu não apenas fazer uma revisão bibliográfica, mas eu poder ter a oportunidade de falar sobre as nossas pesquisas que foram feitas dentro do nosso instituto. Queria agradecer também os nossos fellows. Doutora Aliciane, por favor, fica de pé. A Liane não está aqui. Doutora Aliciane é nossa especializanda. Ela é médica, otorrinolaringologista, aluna de mestrado e é nossa fellow. A gente tem um programa de subespecialização em cirurgia de ouvido. Queria agradecer todos que fizeram o Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia ter essa capacidade de poder oferecer uma estrutura para o paciente com perda auditiva.
E agora eu queria colocar uma música para eu apresentar um pouco dos nossos pacientes. Me perdoem se eu não coloquei todos, porque são muitos. Mas saibam que vocês é que fizeram o Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia ser o que ele é hoje, porque vocês, antes de mais nada, vocês acreditaram no Instituto Brasiliense de Otorrino. E acreditar, ainda mais no mundo de hoje em dia, isso é muito difícil. E vocês acreditaram no Instituto Brasiliense de Otorrino. Então, muito obrigado por tudo. Só um segundo. A gente vai sem música mesmo. Então, a homenagem que eu faço agora aos nossos pacientes, todos aqueles que acreditaram na gente e confiaram a vida dos seus filhos ou as próprias vidas para a gente poder intervir de alguma forma positivamente. Muitos já não moram mais em Brasília, alguns já foram para outros estados, mas a semente está ali e a gente espera que nós, o Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, tenha sido algo benéfico na vida de cada um desses pacientes. E se a gente pudesse escolher alguma coisa que pudesse mostrar que valeu a pena, acho que é isso aqui, isso fez valer a pena. Eles foram para Porto Alegre. Essa é uma família que está em Porto Alegre. Esse foi o nosso paciente o paciente mais idoso implantado no Brasil. Tem 93 anos. Você viu que força que ele é? 93 anos. Mais uma vez, muito obrigado. Me perdoem porque a gente não pôde passar nem perto de todos os pacientes implantados, mas a gente pôde passar um pouquinho do que é a vida do paciente antes e depois do implante. Mais uma vez, muito obrigado.